It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Tranquilo, tranquilo. Vamos chegando devagar, por favor. Vamos devagar chegando. E aos poucos a gente vai reunindo uma turma legal para ouvir o que nós temos. Temos hoje um convidado especial, né? Temos hoje a presença do querido Sérgio Heinz. Sérgio Heinz, guitarrista do lendário grupo O Terço, né? Um grupo que ainda está em atividade, um grupo que lançou grandes nomes e grandes discos e grandes músicas e uma história impressionante. Então daqui a pouco a gente vai conversar com o Sérgio Heinz, de O Terço. Sérgio, tranquilo? Fala, beleza? Aí, galera? Tamo aí. Entramos um minuto antes. Mas é muito bom. Sérgio, eu quero te agradecer várias coisas. A principal é que você, assim como eu, não domina esse esquema de live e se prontificou a aprender, a entender, e eu também. E a gente já estou fazendo live desde que começou essa história de quarentena, e é uma forma da gente se ver, conversar, trocar figurinha, falar de música, falar da vida da gente. Então, eu sei que não é um momento fácil, mas você está aqui com a gente. Muito obrigado. Opa, é um prazer, cara. Eu sempre te admirei. Foi muito bacana aquela vez que você me levou, a gente tocou juntos aí, foi muito legal mesmo. E a sua banda é fantástica, respeito muito todo o trabalho que você vem fazendo. E é muito bacana estar aqui com você e conversando, né? Você já conversou com músicos tão fantásticos aí, né? Do rock and roll, da MPB, enfim. Bacana. Agora, Sérgio, é impressionante quando a gente faz assim, por exemplo, eu comecei essa história, eu não estou aqui para ganhar like, para ganhar número de seguidor, nada disso, estou aqui para conversar, porque eu vou repetir que quem provocou esse tipo de situação foi Alcione Lobato aqui, minha esposa, minha mulher, minha companheira, minha amiga, que está sempre ao meu lado, e me viu ali atrás, um tanto quanto chateado, triste com essa história toda, e não, vai lá fazer live, vai falar com as pessoas, vai trocar figurinha, e isso me deu um gás, estou sendo sincero com você. E como é que está a tua vida, cara? Como é que está a sua, essa zona que está o mundo? Bom, pois é. Bom, Alcione, um beijão aí para você, e bacana você ter incentivado o Edu a fazer isso, porque eu também estou nessa vibe aí de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo para a gente não sofrer tanto, né? Com essa coisa de ficar trancado dentro de casa, que é necessário para todo mundo, para a gente tentar, né, combater essa pandemia. E aconselho a todos os músicos, enfim, a todas as pessoas do mundo inteiro, né? Eu acho que todos os artistas estão nessa vibe de aconselhar a ficar em casa. É difícil, é muito difícil, mas existem também benefícios, né, nisso tudo, que é a proximidade com a família, né, e também essa coisa de você poder, com a internet, hoje em dia a gente não fica tão sozinho, né? Você vê, nós estamos podendo conversar aqui agora e com tantas pessoas aí vendo, né, e participando, isso é muito bacana. Então, eu acho que é um momento difícil, mas assim, os músicos dediquem-se à música, né? Eu me dedico a um monte de coisa, estou montando uma palestra nova, estou fazendo música nova, e lógico, você procura dentro de casa buscar alguma coisa, se exercitar também, porque é muito importante, cuidar da saúde. E uma coisa interessante, eu já estou há 27 dias dentro de casa, não ponho o pé nem é um compromisso familiar que nós temos, né, de não colocar o pé na rua, porque a gente compromete as outras pessoas da família. E daí eu percebi uma coisa: ninguém pega nenhum tipo de doença, né? Então isso também é um negócio interessante, né? Porque normalmente no dia a dia, uma semana um fica gripado, o outro fica com não sei o quê. Não, ninguém aqui está com nada, né? Ninguém fica doente. Então, vou partir do princípio simplório, não é nem simples, simplório. Na sua família, que não é diferente da minha, quando alguém fica gripado, todo mundo fica gripado.
Se não é amanhã, depois de amanhã, na semana que vem. Então, se isso acontece com uma gripe normal, e quanto mais com vírus que a gente não tem como se defender, né, cara? Ele vem rasgando. Vem rasgando. E também a reação, né, é muito imprevisível, né, desse vírus. Tem gente que contrai o vírus, não acontece nada, é apenas um resfriadinho, não sei o quê. Opa, eu acho que deu uma travadinha aqui. Deu uma travadinha aí. Vamos lá. Não, voltou. Deu uma Tamo bem, travadinha. tamo bem. Mas Não, mas estamos bem, tá tudo ótimo. Tamo ótimo. Agora travou de novo. Deu uma travadinha. Se você quiser... Opa, tá ótimo, não, tá bem enquadrado. É que tocou o telefone para mim, que não era para tocar, porque eu estou no modo avião. Você botou no... Eu estou no modo avião e tocou o telefone. Rapaz, como é que a música... da tecnologia. E nós estamos no meio. Como é que a música entra na sua vida? Em que momento da sua vida? Em que instante que a música... Não estou falando nem a guitarra, que você é um monstro, domina. Estou falando a música. Imagina, não. Como modo geral. Como é que ela chega até você? Primeiro, assim, eu não me considero um monstro da guitarra de forma alguma. Assim, eu pouco estudei, né? Eu estudei final da década de 60 para tirar a carteira oficial da Ordem dos Músicos, aquela azulzinha e tal. Estudei com maestro, bababá, até solfejava e tal. E depois, quando eu comecei a gravar muito, gravei com Ivan Lins e tal, eu era obrigado a ler um pouco de partitura, porque eu participava das gravações do Mazola e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, eu nunca fui um dedicado, então eu tinha até dificuldades, às vezes, e eu gravava muito contrabaixo, né? E aí eu estava no estúdio, às vezes com o maestro e tal, e os músicos todos passando uma determinada convenção, que eu não sabia ler a convenção, e aí eu ficava arrumando o cabo, esperando os caras passarem a convenção, para eu depois ouvir e me virar nos 30, né? Então, assim, eu hoje em dia, assim, a gente, eu acho demais, eu dou palestra até em escolas de música, e a maioria dos alunos ali tocam mais do que eu, entendeu? Porque eles têm hoje a possibilidade de estudar, né? E de estudar um instrumento, de estudar música. Hoje tem escolas maravilhosas de música, né? Mas eu dou uma palestra que chama Teoria do Sentimento, né? A década de 70 foi muito rica, porque a maioria dos guitarristas, a maioria dos músicos não tinha estudado música, né? Os músicos principalmente do rock and roll. Então eles usavam só o sentimento, né? E hoje em dia o que está faltando é isso. Tem muita teoria, muita técnica e falta o sentimento. Então, assim, são dois extremos, são dois lados do nosso cérebro, né? É o lado direito é o lado criativo, o lado esquerdo é o lado matemático, né? E que na raça japonesa, né, os japoneses, por um acaso, isso é invertido, pouca gente sabe, né? É invertido. O japonês tem o lado esquerdo criativo e o lado direito é matemático. Então, assim, eu sempre pergunto no início da palestra, alguém conhece um maestro de sinfônica, não sei o que seja compositor? Aí todo mundo fica parado. Lógico, tiveram vários, Villa-Lobos, enfim, o próprio Rogério Duprat, não sei o quê. Mas, na verdade, a maioria não. A maioria dos músicos de sinfônica não compõe, tem uma certa dificuldade. Por quê? Para ser um músico de sinfônica, você tem que estudar muita teoria, né? E é o lado matemático. Então, você desenvolve muito esse lado matemático e o lado criativo fica com dificuldade. O ideal hoje, por causa das escolas de música, todos os novos músicos têm essa possibilidade, né? De ter o lado criativo, desenvolver esse lado criativo e ter o lado teórico, né? Que eu não tive, né? Eu não tive, Santana não teve, David Gilmour não teve. Aí você só está falando do guitarrista pé de cachorro. Você, David Gilmour, Santana. Mas, assim, sem me comparar. Não, mas não. Pode ser comparado, sim, pode ser sim. Por exemplo, conversando aqui, Edgar Scandurra também, que é dessa geração que você acabou de falar. Claudio Venturini, todo mundo aí. Muitos guitarristas, Pepeu Gomes também está nesse caminho. Isso. Nessa lista aí, com certeza. Mas eu quero entender uma coisa.
como que a música chega até você? Quando que você recebeu o impacto da música e falou assim, esse é meu caminho? Meu pai escutava muito erudito e música italiana. Minha mãe foi cantora lírica, gravou disco e tocava piano. Minha irmã fez 5 anos de piano clássico, né? E eu era o caçula, então eu ficava escutando ela tocar piano e tal. Aí comecei a mexer no violão, percussão, e ficava acompanhando ela um pouco e tal. E foi por aí que eu comecei a entrar na música. Aí depois eu adorava aviação, e adoro até hoje. Fui cadete da aeronáutica em Barbacena e tal. E na escola eu já entrei por uma banda. Entrei por uma banda na escola, lá em Barbacena, comecei a tocar. E depois eu saí da escola porque, meu, é muito difícil, né? O cara com a característica de ser um músico virar um militar, né? Então, assim, apesar de dentro das classes armadas a aviação ser a mais acochambrada, vamos dizer assim, é difícil, né? Então eu acabei sendo desligado, porque eu fugia da escola toda a noite, saía todo dia para namorar, enfim. Bom, resultado, aí voltei, já entrei numa banda em Botafogo, no Rio de Janeiro, e por aí foi. Aí comecei a tocar, essa banda viajou, e depois essa banda, nós fomos para o Mato Grosso, e tocando lá, uma vez eu vim de Kombi para cá, e dei carona para o Paulinho Tapajós, né, na esquina da Rio Branco, onde era a Poligram. Aí o Paulinho Tapajós, e aí, Sérgio, porque a gente já se conhecia, eu te dou uma carona, ele morava em Botafogo também, e tal. Ele falou, eu tô produzindo meu primeiro disco, de Ivan Lins. Aí eu falei, pô, bacana, eu tô com uma banda, tá lá no Mato Grosso, não sei o quê. Bom, eu tô resumindo bem a história. No final da história, fizemos uma audição, ele falou, traz a sua banda e não sei o quê, vamos e gravamos o primeiro disco na Poligram. E foi assim que surgiu o Terço, eu, Vinícius Cantuária e o Jorge Amiden. O Terço começa com esse tripé, né? Isso. Que é você, Jorge e Vinícius. Vinícius Cantuária depois, só para situar quem está nos acompanhando, Vinícius Cantuária depois sai do Terço, vai tocar bateria com Caetano Veloso, passou anos com Caetano. Com Caetano, ele é autor de um clássico do Caetano, Lua Estrela, Menina do Anel de Lua Estrela. Autor é Vinícius Cantuária. Vinícius agora, nos últimos anos, circula o mundo inteiro morou em Lisboa, morou muito tempo em Nova York, lançou muitos discos fora do Brasil e fez com uma carreira consolidada nos festivais de jazz, tocando bossa nova, tocando música brasileira. Ele é um cara que vem desse núcleo do Terço. Isso, estamos juntos novamente, né? Porque ele tem uma casa na Gávea e trouxe a mulher inglesa, americana para cá, e estão revezando. Nova York, ele viaja, volta, fica um pouco aqui e tal. Estamos compondo juntos de novo, estamos com projetos de fazer um duo, fazer shows juntos, tal. Já tem empresários tentando vender esse show. Então, assim, estamos juntos novamente, né? Ele não está no Terço, mas estamos com projetos juntos. E ele continua viajando e continua em sucesso, né? É impressionante quantos festivais de jazz que ele participa, né? É verdade. Aí o Terço começa com essa formação, e com essa formação, antes da primeira modificação, ele consegue gravar o primeiro disco. O primeiro disco é com essa formação. Isso. Ele gravou o primeiro disco, produzido pelo Paulinho Tapajós, e esse trio, né? Já com rock progressivo na cabeça, na veia. Já. E, assim, na verdade, a primeira vez que o Terço pisou no palco foi defendendo uma música do Guarabira, né? E do Renato Correia, dos Golden Boys. Né? Um festival que era muito famoso na época, um festival que acontecia todo ano em Juiz de Fora. E a gente ganhou esse festival, né? E com a música Velhas Histórias. E daí o Terço virou meio pé quente de festival, né? Porque, a banda que vai se apresentar a primeira vez, acabou de gravar um disco pela Poligram, não sei o quê, e ganha um festival do porte que era de Juiz de Fora. Então aí nós começamos a ser convidados para participar de vários festivais de música e tal. E aí a gente começou a ser respeitado na MPB, mas a banda, lógico, tocava guitarra, eu tocava contrabaixo na época, né? Tinha guitarra.
e bateria e tal. Então já era uma banda de rock and roll, né, que também misturava o MPB com rock and roll, enfim, aquela mistura e tal. E aí a gente foi enveredando por esse caminho das músicas mais elaboradas e entrando no progressivo, né, que era o que acontecia no final da década de 60 e começo da década de 70. Ó, só para situar, as pessoas que estão chegando agora, meu nome é Edu, eu estou em Vitória, Sérgio Hades, guitarrista de O Terço, fundador de O Terço, um dos grandes e maiores guitarristas, apesar dele falar que não é, mas eu estou aqui para desmenti-lo, é um dos maiores guitarristas do Brasil, e ele está no Rio, eu estou em Vitória, e nós temos aqui todos os dias às 6 da tarde no @Clube Big Beatles Oficial, uma live, uma conversa, um papo com alguém para contar a história para a gente. É o que a gente precisa nesse momento, é ser abraçado por uma boa história. E a história de O Terço, uma banda de rock progressivo que mudou a cara do rock brasileiro, da música brasileira, da indústria fonográfica brasileira, é sempre importante. Agora, o mais interessante, eu posso estar errado, Sérgio, é que num certo momento, ali você está dizendo que a primeira música foi com Correia, que era do Golden Boys, a primeira música que eu digo de expressão, com Guarabira, que era do rock rural. Quer dizer, olha que doideira que eu estou falando aqui. Eu estou falando um cara da Jovem Guarda, um cara do rock rural, que se junta para fazer uma música para entregar para uma banda de rock, para ganhar um festival importante. Olha que mistureba doida isso aí, rapaz. Não, naquela época, rapaz, existia muito essa mistura, né? Foi uma época muito rica, musicalmente muito rica, e por isso que também até dentro do rock and roll, né, a década de 70, final da década de 60, porque todo mundo buscava tudo, misturava tudo. O que é o rock progressivo? Na verdade, o rock progressivo é uma mistura de tudo, né? O Terço, considerado uma banda de rock progressivo, o disco mais importante, que é mais considerado como um progressivo, que é o Criaturas da Noite, a música Criaturas da Noite é uma valsa, né? A música 1974, que é um instrumental, é uma mistura de erudito, né? Enfim, com rock and roll, e tem MPB no meio. A gente tocava folks, né? Como Queimada, né? Então, assim, era uma grande mistura na época. Não existia esse preconceito, não existia assim, não, eu só toco isso aqui, eu só faço isso daqui. Não, era uma busca, era um momento de pesquisa, né? E os compositores também se uniam dessa forma, que é isso que você está falando, né? Que é o Guarabira, fazendo o rock rural, se misturando com o cara, o Renato Correia, né? Dos Golden Boys, né, da época da Jovem Guarda. Então, muito legal. Bacana isso. Essa ausência de preconceito que a gente hoje sente que é muito enraizado, você é isso, eu sou da tribo tal, você é da tribo... Essa ausência de preconceito faz que você, músico, vá evoluindo, vá melhorando, vá aprendendo, vá absorvendo. É isso aí. Então, foi um momento muito criativo, né? Muitos músicos e críticos de música falam da falta de criatividade hoje, de dificuldade. Na verdade é o seguinte, é porque tanta coisa foi experimentada, que realmente hoje é muito difícil alguém criar uma coisa que ainda não foi feita, né? Então, nós vivíamos um momento em que nada tinha sido experimentado ainda. Então, tudo que foi experimentado ficou muito valorizado, né? Então, atravessam os anos, atravessam um monte de tendências, mas sempre vai ser valorizada a música que foi feita no final da década de 70 e na década de 70. Num certo momento da história, você vira para um grande cantor chamado Milton Nascimento, um grande compositor, e pergunta para ele se ele tem algum tecladista, porque você precisava de um tecladista para o Terço. Ele indica um cara, esse cara vem acrescentar o Terço uma nova capa, uma nova roupagem, vem ajudar vocês a transcender musicalmente, mas também é um cara de peso, né? Eu estou falando de Flávio Venturini, que foi a indicação do Milton Nascimento para você. E daí mudou a cara também do Terço um pouco, né? Na verdade, não foi indicação para mim. Na verdade, era assim,
O terço da época já estava em São Paulo, nós tínhamos nos mudado para São Paulo para trabalhar no estúdio do Rogério Duprat. Então, durante a semana a gente gravava jingles e fim de semana a gente fazia shows, né? E o Sai Guarabira também. Então, todos nós trabalhávamos no estúdio do Rogério Duprat. E aí, eu não me lembro quem ligou para o Milton Nascimento, se foi o Sá, se fui eu, não lembro. Alguém ligou para o Milton Nascimento, porque nós estávamos precisando, na época, todos tocávamos guitarra, baixo, mas faltava um tecladista. E aí, o Milton Nascimento recomendou o Flávio Venturini. Só que, há anos atrás desse momento, nós, naquela fase em que a gente participava de vários festivais, nós fomos convidados para participar de um festival de Belo Horizonte, né? Uhum. E a Polygram disponibilizou os artistas deles para participar desse festival da seguinte forma: todo mundo que era compositor na época não sabia se apresentar ao vivo direito. Então, os 10 primeiros colocados desse festival de Belo Horizonte, eles tinham o direito de escolher um artista da Polygram para representar e se apresentar e apresentar a música que estava classificada. E o Flávio Venturini e o Vermelho, que tinham classificado uma música, escolheram o terço para defender essa música. E daí nós fomos para Belo Horizonte, conhecemos o Flávio Vermelho, ensaiamos a música, defendemos e ficamos em segundo lugar com essa música. Bom, na época, assim, estendia esse tapete vermelho, né? A gente ficou no Hotel 5 Estrelas, comíamos lagosta, vinho, tudo maravilhoso, uma semana ensaiando, né? E foi muito divertido e tal. Mas só que anos se passaram e a gente não lembrava mais dessa história e nem lembrava do Flávio, porque ele chegou no estúdio de mala e cuia e ficou nós gravando jingle dentro do estúdio e ele lá do lado de fora, aguardando a gente acabar de gravar. E aí a gente foi lá, e aí tal, você é o Flávio, pô, bacana e tal. Então, eu sou o Flávio, aquele que vocês defenderam a música. Aí foi uma maior festa, né? A gente lembrou dele, lógico. Aí ele entrou pro terço, e ele veio com uma bagagem de músicas, né? O Criaturas da Noite é um disco que tem basicamente a maioria das músicas são dele, tem parcerias com César de Mercedes e tal. Então, assim, ele veio, enriqueceu muito o terço, né? E também ele tem uma bela voz, enriqueceu os vocais, a gente sempre trabalhou os vocais. Então foi um momento muito importante para o terço, e tanto é que o terço está aí de volta há mais de 10 anos com o Flávio de novo e tal, e estamos aí fazendo show. Olha só, a produção passando aqui que nós estamos sendo acompanhados na Bélgica, em Itabuna, Ribeirão de Pinhal, Vitória, Grande Vitória em peso, Vila Velha, a área toda aqui, São Paulo também com boa, legal isso, né? Como a gente vai conversando, as pessoas vão entrando e vão, bacana, um beijão para toda a galera de São Paulo, de todas essas cidades, para Ribeirão do Pinhal, que tenho grandes amigos, tive um cavalo em Ribeirão do Pinhal, produzi um menino lá, enfim, grandes amigos, um beijão para todos vocês aí que estão nos escutando, e é muito bacana estar podendo conversar. Gostaria de poder conversar e trocar ideias com todo mundo e responder perguntas de todo mundo, mas isso é praticamente impossível, né? Não, mas pode mandar mais para cá que a produção está anotando e eu passo daqui a pouco para você. Olha só, eu quero falar do terço de hoje, né? O terço atual, que tem ali membros da formação importante de fase da formação, que é você, o Sérgio Magrão no baixo, Flávio Venturini também, e às vezes você tem ali o Serginho Melo na bateria, o Sérgio Melo, um excepcional baterista, que é capixaba, que é de Vitória, um baterista impressionante, que está lá como músico da Globo, acompanha Luiz Maurício, Lulu Santos. Também tem o Fred, que faz às vezes Fred Barley, não, com certeza. Na verdade é o seguinte, o Fred Barley, teve um momento em que houve um desligamento do Sérgio Melo, porque nós estávamos na vibe já tudo projetado para gravar o Blu-ray em 3D e tal, com uma equipe de 40 pessoas para gravar no Polo Cinematográfico da Barra. E aí o Sérgio Melo ligou de Nova York, sei lá de onde, nos Estados Unidos, que ele estava gravando com o Alan Parsons Project, né? E daí, cara, a gente ficou torcendo, que lógico, que ele tinha que aproveitar aquilo
e não podia gravar mais com a gente, e ele pediu para adiar, nós não tínhamos mais condição de adiar, e aí chamamos o Fred Barley, que ele estava numa turnê de navio, tinha voltado para o Brasil, não sei o quê, foi recomendado pelo Fábio Golfetti, do Violeta de Outono, o guitarrista do Violeta de Outono, e ele tinha sido baterista do Violeta de Outono. E daí o Fred entrou para o terço, aí gravamos, fizemos uma turnê, shows em 3D, com óculos em inglês. Meu, foi fantástico. A cara do terço, isso. O público inteiro assistiu o show com óculos 3D. Fizemos 13 shows desses. Sensacional. Foi muito sensacional. E daí, mas aí teve um momento em que o Fred foi convidado para tocar no Blues Beatles, né? Que você já deve ser fantástico. Excepcional banda, é uma banda, é uma banda que junta blues e Beatles e roda o mundo, não é roda o mundo inteiro, rapaz, tocando em lugares incríveis, são sensacionais, com belos clipes, com ótimos arranjos, músicos de primeira linha, Blues Beatles. Blues Beatles, galera, ouçam, faz questão que vocês ouçam, porque é muito bom. Muito e aí eu comecei a dar força pro Fred, para ele se manter no Blues Beatles, né? E apesar de adorar tocar com texto, mas eu falei, a tua banda hoje é o Blues Beatles, cara, pô. Às vezes ele fica chateado de eu não chamar ele para tocar com texto. Eu falo, cara, não, tua banda é o Blues Beatles. A qualquer momento você toca com texto. E o Sérgio Mello é desesperado para voltar para o texto. Mas, na verdade, é o seguinte, os dois são do texto. A gente sente como os dois sendo do texto, né? Sim. E assim, são músicos fantásticos e que a gente tem um prazer enorme em tocar com eles, né? Dois monstros. Tem um show muito bacana, já programado para o texto. Começamos a divulgar quando entrou a pandemia, né? Que é o Focus e o Terço comemorando 50 anos. Peraí, para tudo. Esse cara tá falando que as duas bandas, o tal do Focus e o Terço. Focus, rapaz, é uma banda excepcionalmente importante na história de um rock meio progressivo, meio regional, traz umas coisas do leste europeu junto com a música deles. É um negócio, o cara canta igual um desesperado. Quer dizer que vocês vão fazer um show na dobradinha. Vocês fazem um show completo, eles fazem um show completo no mesmo local. Explica isso pra gente, rapaz. Então, é dia 4 de outubro, no Vivo Rio, né? Que é uma casa grande aqui, para quase 3 mil pessoas. A promoção é do Cristiano e do Júnior, são dois caras fantásticos que já promovem rock, trazem bandas de fora e tal. E então, assim, a gente está com esse show anunciado, já está vendendo ingressos. Se vocês entrarem lá no site do Vivo Rio, vocês vão poder comprar ingressos. Algumas pessoas já compraram. Lógico que praticamente parou a venda no momento em que começou a pandemia. Está todo mundo com medo de comprar ingresso e depois não poder ir. Mas assim, é 4 de outubro. Então, assim, nós temos bastante tempo. Eu acho que não vai, daqui até lá, a gente vai poder voltar a fazer shows e vamos poder voltar a assistir shows, né? Eu estou aqui pensando, matutando, querendo lembrar da onde que é o Focus. Você talvez saiba mais do que eu. Não sei se eles são da Irlanda, da Irlanda não, são da Bélgica, são... Eu queria lembrar... Se alguém puder lembrar se são holandeses, não sei. Holandeses, eu acho que eles são holandeses. Vamos pedir para a rapaziada fazer uma pesquisa aí. Fala de onde é Focus, a banda Focus, de onde é. Que não há memória. Então eu acertei, olha só, é da Holanda? Escreveram aí da Holanda? Olha só, o André faz uma pergunta para você. Aí eu faço essa pergunta, um complemento. Você tocou na virada cultural de São Paulo com o braço quebrado. O André faz esse comentário. Aí eu pergunto para você, por acaso não caiu da sua motocicleta e estava com o braço quebrado não, né? Porque você é um motociclista. Não, então, eu ando de motocicleta desde os 15 anos de idade e assim, eu quando estou em São Paulo, eu fico uma semana no Rio, uma semana em São Paulo. Quando eu estou em São Paulo, eu só ando de moto, né? E eu ando de carro com a minha família no Rio. Mas adoro andar de moto, só ando de moto há anos, e eu fazia muito Rio-São Paulo de moto.
E aí, numa dessas idas, estava subindo a serra aquela serra principal que sobe aqui do Rio para São Paulo, e daí eu estava no topo da serra e começou a chover e eu fui entrar num coco que tinha na serra e para poder colocar a capa de chuva. E daí um carro me aborroou na traseira e eu voei e tal, e eu quebrei o pulso, né? Eu quebrei o rádio, né? Músico, quebra o rádio, lógico, né? E é esse ossinho do pulso. E aí o Virada Cultural já estava acertado o show e eu toquei engessado e até aqui, então eu só ficava com os dedinhos assim. Então, lógico que dava cãibra. Foi a esquerda? Foi a esquerda? Não, a direita. Direita? Então, assim, eu não conseguia segurar a palheta, né? Então eu tinha que tocar com os dedinhos assim, certo? E aí dava cãibra, então eu não conseguiria tocar o show inteiro. Então a gente convidou o Cláudio Venturini, né? Aí o Cláudio fez a maior parte do show e eu toquei as 3 últimas músicas do show com essa técnica de tocar com os dedinhos assim. Mas só lembrando o seguinte, o companheiro aqui de baixo, o senhor Sérgio Hades, ele não é um motoqueiro, ele é um motociclista. Ele tem uma moto grande, ele é muito consciente, ele não é um porra louca na motocicleta, pelo contrário, sempre com capacete, sempre com luva, quer dizer, acidentes acontecem e você é um cara muito consciente em cima da motocicleta, pelas fotos que eu vejo, pelo que eu acompanho. Com certeza. Eu estou na minha 44ª moto, né? Como? 44ª moto, Mas por quê? Exatamente por ser músico, né? Porque assim, eu tenho dinheiro, eu compro a moto, eu fico duro, eu vendo a moto. E aí então eu acho que eu já subi e desci o morro, mas não, assim, é lógico que não foi tanto assim, né? Muitas vezes eu troquei porque eu estava afim de trocar. Mas normalmente o que acontece com o músico é isso. Às vezes a gente fica duro, às vezes a gente tem dinheiro. E o Macalé, muitos anos atrás, ele contou uma história muito interessante que eu dei muita risada junto com ele. É o seguinte, ele veio para fazer um programa de televisão e os caras instalaram ele no Maxud, né? Maxud, tremendo de um hotel fantástico de São Paulo, 5 estrelas e tal. E ele também, naquele papo, lá comendo caviar, tomando vinho, não sei o quê. Só que no dia seguinte, ele queria fazer umas compras, né, lá em Pinheiros, compra de coisas de instrumento musical, tal, encordoamento, sei lá. Ele queria ir lá comprar naquelas lojas que tem na Teodoro Sampaio, todo mundo sabe que vende tudo de instrumento musical. E daí ele ligou para o Arrigo Barnabé e falou: Arrigo, posso ficar na sua casa, dormir essa noite? E na época o Arrigo morava num meu apartamentinho pequeno em cima de um boteco, né? Então o Macalé dormiu no chão, em cima de um boteco barulhento. Então num dia ele dormiu no hotel 5 estrelas comendo caviar e no dia seguinte ele dormiu em cima de um boteco na Vila Madalena. Então, é a cara do músico no Brasil, né, meu amigo? É a vida do artista brasileiro, do músico principalmente. Né? Porque... Olha só, a produção informando que quem está nos acompanhando é Nico Rezende, compositor, cantor, Nico Rezende. Pô, Nico é demais, cara. Eu beijão, tenho que fazer... Nico, te admiro muito. Beijão, beijão. Sucesso sempre aí, galera. Você falou em Jardim Macalé, falou em Arrigo Barnabé, são pessoas que o mercado fonográfico, principalmente os jornalistas da área musical, carimbam como malditos, né? É algo impressionante como o cara recebe um carimbo desse e leva a vida inteira, parece que é um irresponsável, parece que é um alcoólatra, parece que não trabalha, parece que não tem família, ele recebe a linha de maldito, muitas vezes em função, no caso de Jardim Macalé, por causa de uma ditadura em que a ditadura dos anos 70, final dos 60, 70, pegava no pé de Jardim Macalé. Realmente, isso, eu era um foca, eu vou contar uma história rapidamente aqui, se você me permitir. Eu era um foca, era um jornalista, começando a minha vida profissional, e antigamente tinha um projeto chamado 6,5, Pixinguinha, porque eu sempre confundo com esses dois projetos da Funarte, que veio para Vitória, do Teatro Carlos Gomes, e na parte da tarde os censores iam assistir o espetáculo. Olha que loucura, os censores iam assistir as músicas, iam ouvir as músicas, os artistas tocavam para 4, 5 censores, e se eles aprovassem, teria o show.
Então eu, isso como mesmo. jornalista, eu fui para lá, sentei atrás, umas 4, 5 fileiras atrás dos sensores, e fiquei esperando acabar aquela audição para a Polícia Federal, para poder depois fazer entrevista com Jardim Macalé e Moreira da Silva. Eram os dois juntos, Moreira da Silva e Jardim Macalé. No dia seguinte, por o Jardim Macalé incitou a plateia a responder, fazer uma contravoz que não agradou a polícia, prenderam Jardim Macalé. No dia seguinte, ele estava preso na Polícia Federal, na Avenida Vitória, aqui perto até da minha casa hoje. E eu fui convocado pelo então coordenador do projeto. Você pode ir lá nos ajudar? E eu fui e vi o seguinte quadro. Eu vi Moreira da Silva chegando na Polícia Federal com um terno impecavelmente branco de linho, e ele foi para tirar Jardim Macalé da prisão. Olha que eu estou te contando. Ele, com o dedo, como se fosse uma arma, ele entrou na sala do delegado. Isso eu vi. E falou: esteja preso. Eu vi soltar meu amigo Macalé. E ele rendeu o delegado, e o delegado entrou na dele e levantou a mão. E ele atravessou o pátio com o dedo nas costas do delegado. O delegado abriu a cadeia, ele botou o Macalé nas costas e saiu com o Macalé. E levou o Macalé embora com o dedo. Moreira da Silva. Que legal. Isso, se alguém está duvidando, por gentileza, ouça uma música dos dois juntos. É a única parceria do Jardim Macalé com Moreira da Silva na história. Olha que loucura. O Malandro Moreira da Silva e o gingado Jardim Macalé fizeram apenas uma música, e essa música conta exatamente essa história que eu acabei de dizer, que aconteceu aqui em Vitória. Cara, essa é muita doideira. Muita doideira. Eu estou querendo saber de você o seguinte: o rock progressivo no Brasil, hoje, o rock progressivo tem uma característica muito forte dos anos 70. Né? No final dos anos 60 até final dos 77, o rock progressivo ganhou uma força no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Hoje, a gente pode dizer que existe um rock progressivo sendo feito no Brasil com pujança, com importância, com personalidade? Você conhece? Você conhece? Não, veja bem, eu não conheço as bandas novas que estão fazendo rock progressivo, porque elas não têm aparecido, né? Na verdade, a mídia, ela, vamos dizer, discriminou totalmente esse rock, né? Na verdade, o rock, de um modo geral, ele desapareceu, né, da mídia. Então, o que acontece? A Globo fez uma pesquisa que tem uns poucos meses e deu, sei lá, 80 e tantos %. Essa pesquisa, ela continha internet, o físico, enfim, todo o mercado, shows, etc. Tudo condensado nessa pesquisa, e deu a maioria para o sertanejo, e o restante, que era 13%, sei lá quantos por cento, estava dividido entre o rap, né, e o pagode, né? E o rock nem pontuava. Mas isso, assim, eu estou falando... E aí teve entrevista do Paralamas, entrevista do Titãs e tal, não sei o quê, de poucas bandas que ainda sobressaem, que conseguem fazer shows, etc. e tal, que são as bandas da década de 80 e tal, que ainda têm muito sucesso, ainda conseguem manter uma agenda ativa e tal. Então, veja bem, o cenário do rock progressivo da década de 70 é negro, né? Muito difícil. Quer dizer, hoje em dia, uma banda de rock progressivo para aparecer de alguma forma é um negócio, né? Se na década de 80 nós já fomos taxados como o rock bolo de noiva... Opa, deu uma travadinha. Firula, né? Vamos dizer assim, né? Muita firula, bolo de noiva. Então você imagina em que ponto nós estamos. Então, assim, é lógico, as bandas tipo Terreno Baldio, Violeta de Outono, O Texto, Mutantes e tal, então a gente ainda tem um público que vai atrás da gente, e tem um público novo que através da internet acabou
Eu vou ter que botar o carregador aqui, porque... Bota aí. Olha só, então enquanto você bota o carregador, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, enquanto vai botando o carregador, porque eu tenho uma história para te contar aqui que acaba de chegar, que a produção me passa aqui. Quem está nos acompanhando é o Luiz Carlini, rapaz. Olha só quem está acompanhando a gente. Carlini, então vou contar... fundador do Tutti Frutti. Ele pede para você falar sobre o disco ao vivo com Carlini e Nuno. Sim, então eu vou falar. Eu ia falar disso daí, mas foi bom ele ter entrado, porque agora a gente já sabe que ele está ouvindo mesmo, né? Então, eu, o Carlini e o Nuno Mendes nos unimos e fizemos um trio, né? Os 3 guitarristas, né? E fizemos um show no Teatro Bradesco, e esse show foi gravado ao vivo, e existe um interesse do selo Eldorado em lançar esse disco, né? E a gente está em conversação e tal, existe uma grande possibilidade de ser lançado esse disco, e daí a gente, lógico, vai voltar a fazer esse show em vários lugares do Brasil, espero eu, né? O disco está muito bom. Carlinhos, e o repertório? Beijão, Nuno, se estiver assistindo, beijão. E o Carlini continua fazendo os shows dele, bastante coisa, ele é fantástico, pô. Não, esse ano a banda Clube Beatles vai ter o prazer de receber em junho o Luiz Carlini aqui para tocar com a gente. Agora, quando você fala no disco, juntando você, Nuno e Carlini, eu penso no repertório. O que vocês tocam juntos nesse disco? Cara, a gente toca coisas do terço, coisas do Carlini, músicas do Carlini, músicas do Nuno Mendes, né? E a gente toca alguns clássicos do rock and roll, né? Pô, naturalmente, Why My Guitar, né? Do Eric Clapton, enfim. Tocamos algumas coisas, né? Vocês vão poder ver esse repertório nesse disco, porque nós vamos lançar esse disco com certeza, né, pô? E nós queremos que você lance, porque vocês 3 juntos deve ser um trabalho fenomenal. 3 monstros na guitarra. Olha só, Rio de Janeiro, Cajazeiras, Monte Claros e Brasília, todo mundo ligado na gente. Muito legal. Bacana. Eu separei, todo dia eu pego uma peça da minha coleção aqui e ponho aqui atrás para mostrar para o convidado. Então eu separei essa peça aqui que eu vou buscar ali atrás, que eu separei para você ver, que faz parte da minha coleção, que eu tenho um monte de besteira. Eu não tenho essas guitarras lindas e maravilhosas, porque se eu as tivesse, não teria o talento que você tem para tocá-las. Então, para com isso, rapaz. Aqui, olha só, olha o que eu separei aqui para te mostrar. Little Richard. Little Richard teve um certo momento que ele era famoso, os Beatles nem tanto, e ele foi fazer um show na Inglaterra e os Beatles abriram para Little Richard, um dos maiores compositores, cantores, instrumentistas. Ele é muito doido, né? Malucaço, né? Um cara que estava à frente do tempo dele. E num certo momento eu tive a honra e o prazer de entrevistá-lo e conversar com ele, e ele me deu essa fotografia autografada e que faz parte da minha coleção. Nossa, esse é um cara parabéns, que a gente tem que respeitar também, né? Que é o rock and roll na veia de um cara como Little Richard, pobre, preto, sabe, e mal pago, e muda e influencia grandes nomes do rock no mundo inteiro. Como o rock, como a música, passa tempo, passa fronteira. É impressionante. Isso aí. É impressionante. E essa época que foi o começo de tudo, né? Que foi o início das guitarras, né? Que aí surgiu, né? O rock and roll partiu daí, partiu do blues, veio né? O começo de tudo, né? Eu lembrei do Little Richard por causa de você, por causa de uma figura importante que fez parte da banda do Little Richard, que pouca gente tem essa lembrança de associar. Jimi Hendrix tocava na banda de Little Richard, né, com aqueles terninhos, cara de palco, gravatinho. Que loucura, né? Meu amigo, eu queria que você desse um passeio nessas guitarras que estão aí penduradas. Eu queria que você
mostrasse para a gente. É possível dar uma mexida no seu celular e Não, mostrar para a eu gente? vou mostrar, mas na verdade é o seguinte, eu tenho quase 30 guitarras, mas a maioria fica em São Paulo, porque eu parto para os shows de São Paulo, né? Então eu tenho muito pouca coisa no Rio de Janeiro. Aqui eu tenho pendurado na parede essa guitarra. Assim, eu sou endorse da Tajima há muitos anos, né? Então tem essa guitarra aqui, aí eu tenho o ukulele, porque eu estou aprendendo a tocar o ukulele, aí eu tenho um violão folk, né, de 6 cordas, e tenho um violão de nylon, né? Então, assim, eu tenho aqui um grupo básico, assim, para eu não ficar... E aí eu tenho uma placa de som da Tascam externa, que eu plugo no iPhone ou no iPad, e aí tenho toda a pedaleira ali, então assim, eu brinco e me exercito e não fico parado, que eu posso usar a pedaleira, posso gravar as coisas que eu crio e tal no GarageBand, né? Então eu acabo utilizando o GarageBand para brincar aqui com música, né? E plugo a guitarra, naturalmente plugo o microfone, dá para fazer tudo com essa placa de som externa da Tascam. Rapaz, nosso tempo está quase chegando no fim, porque a gente tem esse negócio de internet, tem um tempo, né? O que a gente está fazendo aqui tem um tempo para começar. Você ouve hoje o que dos outros? Assim, você pega e senta, principalmente nesse período que você deve estar em casa e revendo, ouvindo, vendo novamente alguns vídeos. O que você ouve dos outros? Cara, olha, assim... Quem você está ouvindo? Então, eu adoro muita coisa e admiro... Eu tenho uma admiração por 2 guitarristas que eu acho que tem a ver um pouco com o que eu faço, com o que eu gosto e tal, dessa coisa de tocar um fraseado com sentimento, com melodia e tal. Um é o David Gilmour e o outro é o Santana, né? Então, esses 2 caras, assim, são caras que eu frequentemente estou ouvindo, estou vendo shows, né? O Pink Floyd em Veneza, tem uns shows malucos aí que eu acho bacana, assim, rever de repente, né? O Flávio Venturini continua como meu compositor favorito, né? Admiro muito o Flávio. Considero a música Todo Azul do Mar como a música romântica mais bonita que eu já ouvi na minha vida, né? E assim, eu ouço algumas coisas assim, esporadicamente, ouço coisas que a minha filha ouve, procuro me atualizar um pouco com a música moderna, as coisas que a minha filha está ouvindo. Uma cantora italiana, Laura Pausini, acho fantástica, de um Fantástica, canta muito. talento incrível. A minha mulher, né, Daniela Cola, que é compositora, cantora, canta muito bem. A minha filha também está cantando muito bem, tocando piano, tocando ukulele. Então, as 2 eu também fico aqui ouvindo. A casa está bem musical, né? E a gente aproveita esse tempo. Lembrei de uma coisa que eu não podia deixar de esquecer, não podia deixar passar em branco. Seu sogro, cara, Carlos Cola. Então, tem o Carlos Cola, né, então, a herança aqui, né, da minha filha é grande, né? Então, assim, o Carlos Cola é um dos compositores mais gravados do Brasil, né? É um compositor popular, mas que todo mundo já gravou o Carlos Cola. Teve uma época assim que ninguém gravava um disco popular sem botar uma música do Carlos Cola, porque fala, não, ele é pé quente, vamos botar uma pelo menos dele, porque... Não, incompetente, cara. Como é que pode sair tantas músicas diferentes de uma pessoa só, com tantos estilos e tantos itens diferentes na cabeça de um cara só, Carlos Cola, seu sogro. Então, eu tive a oportunidade de compor com ele e de assistir ele a compor, né? Então, assim, ele é impressionante. Ele passa a noite compondo, aí dorme a parte da manhã, e ele compõe muito rápido e ele é advogado, né? Formado, escreve muito bem. Então, assim, ele pega a essência
e define uma letra, escreve uma letra muito rápido e muito bem resolvida, né? Que esse é uma grande dificuldade. Às vezes eu demoro uma semana para escrever uma letra, ele escreve em 15 minutos, cara. Cara, Assim. é um Aí dom. você vai vendo, é irretocável, você não tem o que mexer. Não, admiro muito o talento de Carlos Cola e acho que você que tenha um mínimo de curiosidade, entra depois no Google, bate lá, músicas de Carlos Cola. Você vai ver quem já gravou. É mais fácil a gente dizer quem não gravou Carlos Cola, porque de Roberto Carlos a Chitãozinho, Chororó, todo mundo gravou o Carlos Cola. Mentira, é verdade? É isso É mesmo, impressionante. é isso mesmo, é impressionante. Sérgio, olha só. Santo André, São Paulo, Itatiba e Baixada Fluminense, todo mundo ligado na gente, e eu só queria discordar de tudo que eu ouvi nesses momentos que a gente teve junto, discordar completamente do seu começo de entrevista, de conversa aqui com a gente, com relação ao seu talento. Você não é um cara normal, você não é mediano, você é top, cara. Você tá lá em cima, você é um dos maiores e mais interessantes guitarristas que o Brasil já ouviu. Sérgio Heinz e o terço são imbatíveis. A guitarra de Sérgio Heinz é aquele tipo de som que a gente bateu o ouvido e distingue quem está tocando. Isso é personalidade. Isso não precisa estudar, não precisa saber ler, só precisa ser escolhido por Deus. E você foi, cara. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço os elogios. Mas é verdade. E quem acha ou pensa isso, ou acredita nisso, eu também agradeço. E agradeço a Deus, né, por ter me dado esse dom e tal. E, pô, eu me sinto honrado, né, de você, um cara experiente, estar falando isso, logicamente. Mas assim, tem muitos guitarristas. O Brasil é muito cheio, o próprio Carlini é fantástico, né, cara? Então, assim, Nuno Mendeles e tantos outros, né? Então, tantos outros, inclusive Sérgio Heinz. Inclusive Sérgio Heinz. Obrigado. Então, nós estamos num país rico por natureza, rico de músicos fantásticos, de uma música muito admirada, né? E, pô, me convidaram até no Japão para fazer um workshop de bossa nova, para você ver só, né? Então, assim, então, eu tô capaz até de eu fazer com o Vinícius Cantuária, que ele já foi 19 vezes pro Japão. Loucura. E nós você tem que ir. Nós fizemos participamos de um festival agora em novembro do ano passado, tocamos no Japão, e eu levei 5 artistas para lá, a gente fez 2 shows e assim, a gente aí chamaram a gente para fazer esse workshop, eu comecei a pensar, né, porque assim, o Brasil, a música brasileira, ela sempre foi muito respeitada, né? Então, e a bossa nova, ela já veio tão rica em harmonização, né, que ela começou a ser respeitada pelos jazzistas americanos, né, que eram os grandes músicos americanos, começaram a respeitar a bossa nova, e a partir daí a música brasileira começou a ser muito respeitada, né? Então, assim, o músico brasileiro é fantástico, muito talentoso, né? É isso aí, pô. Temos 1 minuto pela frente e mais uma vez pedir para que você continue nos deliciando com a sua guitarra, porque o seu talento nos faz mais felizes. E nós estamos precisando ficar mais felizes. Nós precisamos ouvi-lo, vê-lo e curti-lo sempre. Muito obrigado, Sérgio, por esse momento tão agradável de poder conversar com você, cara. Obrigado, Edu. Sucesso pro Big Beatles. Beijão em toda a sua galera aí, a sua família. Um beijão para todos que estão nos ouvindo, de todas essas cidades, de todas essas pessoas fantásticas que me acompanham, me admiram. Eu agradeço muito, porque sem vocês eu não sou nada. O músico não adianta, é que nem você
Não adianta você fabricar o melhor sabonete do mundo, sabe, se as pessoas não comprarem o sabonete. Então, assim, se a gente não tiver o público que gosta da gente, a gente não é nada, não adianta, o artista não existe. Então, obrigado a todos vocês e um beijo no coração e fiquem em casa, é a única maneira da gente se proteger e proteger nossa família e proteger o mundo, tá, dessa pandemia. Mas ela vai acabar em breve, galera. Fiquem em casa, beijo no coração de vocês. Beijo, meu amigo.